Ó, vamos lá, galera. Vou começar aqui. Ó, eu vou dar aula sentadinho aqui hoje, que eu vou rodar uns exemplos aqui, vai ficar mais fácil, tá? Então vamos lá. O que que a gente vai ver hoje, né? JavaScript. Ah, mas JavaScript moderno, digamos assim, né? Então vamos ver qual que é JavaScript. Vamos ver o que é mais atual, né? Qual que é o objetivo, né? Essa aula de JavaScript eu dividi em duas aulas, tá? Assim, não dá para a gente ver JavaScript todo numa aula, que é muita coisa. Mas em duas aulas dá. Então a gente vai ver hoje o que que é, né? Como é que é organizado o JavaScript. Vamos ver as estruturas básicas, valores, tipos e conversão de dado. O que é const, o que que é let, como é que funciona o escopo. JSON, né? Que é o JavaScript Object Notation. Objetos e arrays em texto em JSON. Operadores aí de desconstrução, spread, operador ternário, interrogação e ponto também. E algumas transformações, tá? Então, hoje é para a gente começar, né? Por que que a gente vai estudar JavaScript? Porque JavaScript é o que roda no navegador web, tá? Você tem uma linguagem de programação que executa no navegador web, é o JavaScript. Na verdade, o navegador web ele executa em baixo nível um outro cara que chama WebAssembly, tá? Não sei se vocês já ouviram falar. Então, dá para você programar em certas linguagens de programação, por exemplo, pode programar em Rust, compilar para WebAssembly e rodar no browser. Dá para fazer. Mas como linguagem nativa, que você programa via scripting e você roda no browser, JavaScript é a mais popular de todas, tá? Então, por isso que a gente vai ver JavaScript. E como a gente consegue usar JavaScript tanto para o front-end quanto para o back-end, a gente usa uma linguagem só que faz a programação do front-end, que roda no browser, e do back-end, que vai rodar no Node.js, tá? Por isso que JavaScript é estratégico para a gente aprende JavaScript e usa. Ah, dá para usar outras linguagens? Dá. Para back-end tem N linguagens, cara. Tem Python, tem Java, tem C Sharp, tem o que vocês quiserem aí de melhor. Mas, cara, para esse curso aqui, a gente aprende uma linguagem só, JavaScript, e vai usar no front-end e no back-end, tá? Olha só, né? Talvez vocês já tenham visto um formatozinho desse em algum lugar, né? A gente vai trabalhar com a nosso projeto aqui, que a gente está fazendo durante o curso todo, né? Que é o nosso software de gestão de projetos, tá? E aí a gente quer, assim, a gente na aula passada viu HTML e CSS. Tá, com HTML e CSS você coloca os dados fixos, né? Dentro da página web. Então a gente conseguiu montar uma página web, fez uma lista de projetos, coisa e tal. Só que, cara, a gente não quer uma página estática. A gente quer uma página que a gente consiga, né, colocar dados e usar esses dados e a página renderizar de uma forma dinâmica com os dados que forem passados. Tá? Então, por exemplo, isso aqui é uma forma de declarar dados usando o JavaScript, né, usando o JSON, que é o JavaScript Object Notation. Você usa esses dados e aí, com esses dados, você poderia ter um comportamento dinâmico na página. A gente vai olhar em detalhes, tá? Mas no contexto, né, o JavaScript ele vai servir para isso, assim, para fazer a programação da página, tá? Falando de front-end. Vamos lá, né? JavaScript e ECMAScript. Cara, JavaScript é a linguagem que você executa, né? No browser você executa. O ECMAScript, ele é um padrão. Tá? O JavaScript existe há muitos anos, tá? Você pegar ali, cara, desde o início da web aí, a gente tem década de 90, cara, já tinha JavaScript, mas era um modelinho bem diferente do que a gente usa hoje em dia, tá? O que a gente usa hoje em dia, ele ficou mais popular em 2015, né? Chama ECMAScript 2015, ficou conhecido como ES6, né? Ou ECMAScript 6. Tá? E aí, desde 2016, a gente tem uma edição por ano, tá? Ele vai evoluindo, mas, sinceramente, não mudou muito. Desde 2016, muita coisa continuou e só algumas outras coisas foram incrementadas, tá? Aí eu vou mostrar para vocês. E isso que a gente chama de JavaScript moderno, tá?
Se você pegar o JavaScript antes de 2016, ele é uma coisa completamente diferente. Tá? Então, assim, a gente tem que pegar esse marco histórico e seguir com esse marco, tá? Como é que você executa o JavaScript? Você pode executar ele diretamente no navegador web, dentro do browser, tá? Então, se você abrir, ó, vou mostrar aqui para vocês, né? Pega lá o Chrome, né? Qualquer página com Chrome, ou com Firefox também, né? Abre a ferramenta desenvolvedor deles, né? Aqui embaixo, Developer Tool. Você já deve ter mexido nisso em alguma vez aí, né? Deixa eu só tirar aqui do modo responsivo. Aqui. Aí, o que que você faz? Aqui nessas abinhas, tem um cara que chama console. Esse console aqui é um terminal, tá? E aí, nesse terminal aqui, você pode escrever JavaScript direto aqui, tá? Então, você pode colocar lá, por exemplo, let A, seb10, tá? Pois A vale 10, tá? Então, você pode usar esse terminal aqui para rodar JavaScript e ver o resultado da execução de forma interativa, tá? Então, é uma forma mais fácil de você executar dentro do navegador web. Ou, se você estiver rodando fora do navegador, né, existe uma engine de execução chamada Node.js. Já ouviram falar? O Node.js, ele nada mais é que uma engine de execução JavaScript que foi extraída de dentro do browser e roda como uma aplicação desktop, tá? Então, você usa o Node.js para rodar JavaScript, tá? Se você tiver ele instalado na máquina, deixa eu ver se eu tenho instalado aqui. Você vai fazer Node, e aí ele abre lá o console interativo e você pode fazer a mesma coisa que você fez no browser. Let A recebe 10 e A 10. Tá? Só para mostrar para vocês. Isso aqui é o modo interativo do Node, tá? Você pode rodar o Node fazendo Node, passando um arquivo JS para ele e ele executa o arquivo, o conteúdo do arquivo, tá? Isso aqui é só para dar um exemplo para vocês. E aí você vai usar o mesmo padrão, só que em ambientes diferentes. Tem uns detalhezinhos assim, mas vou omitir os detalhes aí vou deixar os detalhes para depois, tá? Vamos lá, né? Como é que a gente trabalha com variáveis, tipos, né? Então, assim, JavaScript, apesar de não parecer, você não declara o tipo de forma estática, né? Você não fala assim, igual um Java da vida, você decota lá na frente o nome do tipo, né? Ou C, você coloca o nome do tipo antes do nome da variável. Mas JavaScript é tipado, tá, gente? É uma tipagem dinâmica. Quando você faz a atribuição do valor, aquela variável ela ganha um tipo, tá? Então, aqui, ó, tem um exemplo. Const é um modificador para você dizer que aquilo ali é uma constante. Então, você fala lá, const nome recebe matrícula entre aspas dupla. Você está dizendo que isso aqui é um string. Como é que você checa isso? Existe um operador em JavaScript que chama typeof. E aí você bota typeof, nome da variável, ele printa para você o tipo da variável. Tá? Então, tem, ó, o nome aqui é string, o horas aqui você atribui um número inteiro, mas é um cara que chama number, tá? E o ativo é um boolean, tá? Você tem o boolean aqui explicitamente declarado com true e false. Vou seguir, quando tiver um exemplo interessante, a gente roda junto, tá? A gente dá uma olhada. Olha só, o number, ele usa o padrão lá I3E754 de 64 bits, tá? Então, ele é um número, tá? Que vai ter 64 bits ali. O que significa isso? Se eu não me engano, esse 3E754 é o floating point, tá?
E aí, o que significa você ter um floating point lá representando um inteiro, né? Significa que você pode ter erros de aproximação. Tá? Então, tem que tomar um certo cuidado. Vai ter uns exemplos um pouquinho mais para frente, vocês darem uma olhada nisso, tá? Cara, eu vou só confirmar para não falar besteira. É isso mesmo. Padrãozinho antigo, desde 1985, tá? Que define o ponto flutuante. Se não me engano, boa parte das linguagens de programação usa esse padrão, tá? E aí começa a ter as confusões, né? Inteiro e decimal usam o mesmo tipo. Então, assim, a representação interna de um número inteiro é um floating point, tá? O que não é, digamos assim, não é muito eficiente. Mas a forma que o JavaScript trabalha. Existe uma constante que significa not a number. Quando você faz operações inválidas, você pode ter um resultado que é esse cara aqui. Então, no JavaScript, se eu não me engano, você não tem o null. Você não tem um cara lá que identifica valores nulos, tá? Então, tem algumas coisas que acontecem que sai esse not a number. Por exemplo, vamos fazer uma operação inválida aqui. Tipo, 10 dividido por zero. Não, 10 dividido por zero dá infinity. Entendeu? Mas vamos pegar outra coisa aqui, ó. Vamos botar um 10,5 dividido por zero. Também infinity. Coisas inválidas vai dar not a number. Tipo, 10 dividido por teste. Not a number. Então, você repara, é, esse not a number é como se fosse uma exceção. Mas você não tem uma exceção como você tem em Java ali, um throw exception lá, você estourou aqui. A operação, as operações aritméticas ali em JavaScript, elas dão um jeito dela de dar um resultado. E aí, muitas vezes, é um resultado do tipo isso aqui. Tipo, você dividiu por zero, dá infinity. Você fez uma operação inválida, dá not a number. Tá? E você pode fazer operações com essas constantes, tá? Você pode fazer if. Você pode fazer um if com not a number, if com infinity, tá? Então, para fazer tratamento de erro, muitas vezes você precisa considerar esses valores, tá? Quais são os detalhes da linguagem, né? Se por um acaso você fizer uma operação bit a bit, um shift, comparação bit a bit, né? Aquele, em vez de ser dois, isso aqui é igual a sintaxe do JavaScript, ela é muito parecida com C e muito parecida com Java. Então lá em Java você tem lá, vocês viram Java, deve ter visto aí no período passado, né? Você tem aqueles operadores, né? O ou, né? São dois barrinhas em pé, o e, né? São dois e comercial. Mas se você usar um só, é operador bit a bit. Então JavaScript é a mesma coisa, tá? Só que quando você usa o operador bit a bit, ele vai usar só 32 bits, não vai usar 64, tá? Ah lá, exemplos interessantes em JavaScript. 0,1 mais 0,2 dá 0,3, um monte de zero e um 4 no final. Por que dá isso aqui? Isso aqui é um floating point e que tem um erro de precisão. Tá? Então, se você usar o valor inteiro, tem um erro lá nas últimas casas decimais. Como é que você ajusta isso, né? Você pode dizer a quantidade de casas decimais que você quer usar. Ele vai truncar naquela quantidade de casas decimais e vai usar só aquelas casas decimais que você definiu. Então, tem esse operador aqui chamado toFixed. Você passa a quantidade de casas decimais e ele vai lá e corta para você. Cuidado, né? A toFixed, realmente você é, cortou ali, né? Isso aqui, se eu não me engano, ele retorna o valor. A gente pode testar. Vou fazer aqui.
Deu lá, né? Aquele valorzinho, A ponto. Ó, repara, né? O A ponto fixed, ele retorna aquilo, tá? Se eu não me engano, vamos ver o type of dele aqui. Olha lá, o type of desse cara aqui é string. Ou seja, ele te retornou o cara formatado a quantidade de casas ali. Ele não mudou a representação interna do número, tá? Então tem que tomar um cuidado. Se eu não me engano, tem trunc, tá? Deixa eu ver se tem trunc aqui. Não tem. Aí, a gente pode usar a IA aqui para ajudar a gente também. Acho que era Ctrl K. Não. Ah, ação interna e não o valor em string. Vamos ver se a IA me ajuda aqui. Deixa ele pensar a respeito. Ó, seguindo em frente, né? Conversão de tipo, né? O JavaScript ele é muito flexível na conversão dos tipos. Você consegue converter de string para numérico de uma forma facilitada. Então, por exemplo, você tem aqui o próprio construtor do number, né? Você passa aqui um valor e ele vai converter isso aqui para um número para você, tá? Além disso, né? Você tem os famosos parse, né? Parse int, parse float, tá? Que eles leem essa string e faz a conversão para você. Tá? Tem que só tomar um cuidado, né? Que o parse ele é mais flexível que o construtor. Por exemplo, aqui tem um pedaço de string no final que ele ignora simplesmente e converte ali o que ele encontrou para você. Agora, se você usar no construtor, ele não converte, ele vai dar um nome, not a number. Tá? Então, o number ele exige o texto inteiro e o parseInt ele lê a parte inicial. Tá? Se tiver coisa depois, ele vai simplesmente ignorar essas coisas depois. Aqui você pode informar a base também no parseInt. Por exemplo, aqui a gente está querendo trabalhar com base 10. Tá? Tirar esse casaco, tá uma calor aqui dentro. Deixa eu ver se ele respondeu lá a minha pergunta. Ah lá. Você pode usar operações matemáticas. Lá tem o biblioteca Math para você usar, Math Trunk, esse tipo de coisa. Se for necessário, né? Deixa eu tentar aqui o nosso exemplo. Aqui A ele vai truncar, vai dar zero, né? Vou botar aqui 2. Não. Ele vai ter que fazer aqui uma matemática para truncar as coisas aqui. Ah, cara. Bem, aqui vai dar zero. Tudo bem, isso é detalhe. Ó, vou seguir em frente, hein? Olha lá, ó. Como é que você usa operações com not a number, né? Você tem lá, const horas, number de ABC. Esse cara aqui é not a number, né? Você tem um cara que chama is not a number.
e te retorna true se o cara for not a number e false se ele não for not a number. Tá? Então, você pode usar isso aqui para fazer as comparações. Oi. A gente já vai olhar, né? A gente já vai olhar aqui. Isso aí é questão de escopo, né? Definição de escopo. Na regra geral, todo mundo usa let, tá? E o var é um pouquinho mais confuso a lógica. Ó, seguindo em frente, né? String é uma sequência de texto. Você pode usar aspa simples ou usar aspa dupla, não tem problema. Você pode usar o que a gente chama de template, né, para avaliação de string. Então, se você tiver uma expressão que você coloca dentro de cifrão, abre e fecha parênteses, essa avaliação, essa expressão ela é avaliada dentro da string e é impressa dentro da string. Tá? String é um tipo primitivo, não é um objeto. Então, por exemplo, você tem uma constante aqui, projeto, chama matrícula. Você tem lá 120 horas a matrícula, né? E aí a legenda que você quer é o nome do projeto, 2 pontos, a quantidade de horas e a string horas. Então, você usar esse formatinho aqui para você formatar uma string, evita você ficar fazendo concatenação com mais. Tá? Tem que tomar muito cuidado, esse operador mais aqui em JavaScript, ele serve tanto para operações aritméticas quanto para concatenação de string. Só que ele tem coerção de tipo, ele converte tipo. Tá? A gente vai ver um exemplo um pouquinho mais para frente. Se vocês tiverem que formatar uma string para imprimir ela em algum lugar, a melhor forma é usando dessa forma aqui. Tá? Booleano e avaliando booleanos, né, que avaliam para verdadeiro ou falso. Booleano ele tem 2 valores, tem 2 literais, ele tem true e tem false, tá? Só que também tem outras condições que avaliam para true ou false. Por exemplo, falsidade pode ser false, zero, abre e fecha parênteses, a string vazia, ou null. Eu falei que não tinha null, não, tem null sim. Tá? O que também avalia para falso? Undefined e not a number. Se for um objeto ou um array, ele é true, mesmo que seja vazio, tá? O que significa isso, né? Quando você vai fazer um if, tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer um if que, assim, a semântica desse if aqui, ó, prazo igual a zero. If prazo, console log a prazo. Qualquer coisa que avalie para false vai pular essa condicional aqui, tá? Então, por exemplo, se prazo for false, zero, string vazia, nulo, undefined, not a number, qualquer um desses valores vai avaliar para falso e ele vai pular aquela condição. Tá? Ou seja, zero não entra no bloco, né? Se você quiser ser preciso e explícito, aí você usa um operador com checagem de tipo. Tá? Se eu não me engano, acho que Java também tem isso. O igual, você tem igual, igual, mas você tem o igual, igual, igual. E você tem o diferente, que é exclamação igual, e você tem o diferente, que é exclamação igual, igual. Quando tem 2 iguais, ele faz a verificação do valor e do tipo. Quando você tem 2 iguais só, ou uma exclamação igual, ele faz a avaliação do valor só, e não do tipo. Tá? Então, quando você pergunta prazo diferente de undefined com exclamação igual, igual, significa que ele vai verificar se realmente é undefined. Tá? Se você fizer a comparação com exclamação igual, qualquer coisa que for falso vai passar nisso aqui. Tá? Tudo bem? Pequenos detalhes. Vamos lá. Null e undefined. Tá? Undefined, valor não definido ainda. Null, a ausência
escolhida de propósito. Tá? Então, se você não inicializar uma variável, você provavelmente vai ter aqui, ó, undefined como valor para ela. Você pode dizer assim, ó, let variável, o valor inicial dela é undefined. Tá? Se você quer dizer que aquilo ali realmente não tem valor, você atribui null para ela. Tá? Se você quer comparar e saber a diferença entre null e undefined, usa o igual, igual, igual. Ah, não, só o igual, igual. Isso aqui é uma coisa legal a gente testar. Bota lá o null, igual, igual, undefined. Olha lá, true. Null, igual, 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 undefined. False. Beleza? Vamos lá. Const, ele vai criar uma constante, tá? O let, ele cria uma variável que pode mudar. E tem um cara que chama var, que também cria uma variável. Mas, sinceramente, gente, o var já não é usado faz tempo. Tá? Existe uma regra de escopo que dá a diferença do let para o var. Tá? Tem um detalhezinho. Só que o uso do var ele é o mais confuso que o uso do let. Tá? Então, por isso que, por padrão, no JavaScript, hoje em dia, a gente usa let. Tá? Evita usar var. Tá? A gente usava var no JavaScript lá da década de 90 e anos 2000. Tá? A gente usava var direto. Se você pegar um JavaScript pela frente com var escrito, você provavelmente tá vendo um sistema legado, um sistema que foi feito há muito tempo atrás. E pode não ser nem o ECMAScript 2016, tá? Pode ser um ECMAScript anterior a isso. Tá? Então, ó, no duro, usa o let e o const. Se a coisa realmente é constante, é const. Se vai poder mudar, usa o let. Olha só, cuidado com o const usando objeto. O const, ele vai dizer a referência daquele objeto é constante, mas não o valor interno, tá? Então, se você criar um objeto que chama projeto aqui, você atribuiu aqui usando a notação JSON um objeto, tá? Isso aqui é um objeto, tá? Aqui tem um atributo que chama nome, que tem um valor matrícula. Se você reatribuir o nome, isso aqui dá certo, não dá erro, tá? Se você reatribuir o objeto, aí vai dar erro. Tá bom? Então, beleza. Quando é que você usa let? Quando você vai mudar, quando você pretende mudar o valor daquela variável durante o escopo dela. Então, se você botou lá let página igual a 1 e você vai fazer aqui um incremento disso, você pode fazer a reatribuição. Ó, o JavaScript ele é baseado na sintaxe do Java e do C, tá? Então, aqueles operadores mais, menos, menos igual, mais igual, todos eles funcionam com JavaScript, tá? Olha só, o escopo dessas variáveis, ela é o escopo de bloco. Então, se você definir uma constante ou uma variável dentro de um bloco, ela só vale dentro daquele bloco, tá? E nos blocos mais internos, tá? É a regra do escopo estático. Você olha estaticamente o alinhamento dos blocos e tudo que tiver ali, da onde foi declarada aquela variável para dentro, aquilo ali é válido. Do lado de fora não é válido. Então, esse código aqui, ele dá um erro nessa linha aqui, ó. Por quê? A mensagem aqui foi definida dentro desse bloco. Então, ele só vale aqui dentro. Tá? Se eu não me engano, o var, ele muda nisso aí, cara. Quando você declara um var, ele parece que ele extrapola algumas coisas aqui.
E o bloco é dado pelo trecho entre chaves, tá? Operadores. Comparação igual, igual, igual. Compara o valor e tipo. Exclamação igual, igual. Teste da diferença estrita, né? Também é diferente, mas também os tipos são diferentes, tá? Igual, igual faz coerção. E exclamação igual também faz coerção. Então, o ideal é você usar um 3, tá? Igual, 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 ou exclamação igual, igual. A menos que você esteja fazendo uma comparação que é flexível mesmo, por definição. E que você quer ter coerção de tipo ali naquela comparação, tá? Então, ó, um numérico igual, 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 um string é falso. E um numérico igual, igual, um string é verdadeiro, tá? Tudo bem? Aí as linguagens de programação mais duras nos tipos, elas piram com isso aqui, né? Para entender JavaScript, a coisa aqui é um pouquinho mais flexível, tá? E assim, isso dá uns erros que você também fica perdido, tá? Quando você não repara alguns detalhes assim, você fazer concatenação de string com número, sabe? As conversões, elas são esquisitas, ó. É esse exemplo aqui, ó. Por exemplo, operador de soma. 3 numérico mais 4 numérico, dá 7. 3 string mais 4 numérico, dá 34 string. Tá? Ó, ele é associativo à direita, né? Assim, a avaliação é da esquerda para a direita. Tá? Então, ele vai avaliar primeiro o cara mais à esquerda, o tipo, e aí vai fazer a operação com o próximo cara e vai converter o tipo. E aí essa avaliação vai ter um novo tipo e vai seguir para o próximo operador. Por isso que nesse cara aqui, ó, 3 mais 4, ele primeiro soma 3 mais 4, vai dar 7. Depois ele faz mais 5, que é uma string, isso vira um string e vira 75 string. Tá? A variação da esquerda para a direita com coerção de tipo. Tudo bem? Em outras linguagens de programação, isso aqui daria erro, né? Daria erro, com certeza. Sanidade. Oi? De sanidade. É, cara. É. Isso aqui é muito doido, cara. JavaScript é. Assim, é bom e é ruim, né? O bom é que tu tem uma flexibilidade de fazer certas coisas, não dá erro, né? O ruim é que de vez em quando os erros passam, né? Não dá erro, é pior ter erro. É, também acho. Às vezes se desse erro era melhor, mas a tipagem do JavaScript ela é assim, mais flexível. Tem muita coerção. Tipo. Então você tem que saber o que você está fazendo, senão dá uns erros aqui. Se chegar um tipo errado aqui numa variável, já era. Como é que a gente resolve isso hoje em dia, né, em programação web? Tem uma outra linguagem de programação que chama TypeScript. Já ouviram falar? TypeScript? TypeScript tem declaração estática de tipo. Você vai lá e declara o tipo explicitamente. É, tipado estaticamente. Não quer dizer que JavaScript não é tipado. É tipado, cara. Só que é dinâmico. O TypeScript é tipado estaticamente. Você tem que dizer qual é o tipo na declaração da variável. Aí, quando você faz isso, ele dá erro de tipo. Quando você faz esse tipo de operação lá, ele vai dar erro. Tá? É mais seguro, tá, gente? É mais seguro. Hoje em dia, o pessoal no mercado tem uma preferência por TypeScript, tá? Então, assim, a gente vai ver JavaScript aqui. E, assim, o TypeScript, ele é o JavaScript mais a tipagem estática. Tá? E o TypeScript ele é uma linguagem, digamos assim, feita pela Microsoft, né? Então, o JavaScript é um padrão aberto, cada um faz a sua implementação, né? Tem várias implementações. Então, o TypeScript ele é da Microsoft, tá? Mas é muito útil e, assim, eu recomendo vocês estudarem TypeScript, tá? TypeScript é uma coisa importante hoje em dia. Aí vamos lá, né? Como é que você faz decisões aí usando if then else? Cara, mesma forma que em outras linguagens, tá? Você tem lá o if, a condição, vai entrar aqui, se não, vai entrar na outra condição, tá? Ela vai escolher o caminho melhor. Aqui vale a pena fazer um adendo, tá? Você pode ter coisas do tipo if
botar aqui A igual a 0. Aí você faz alguma coisa. Console log 0, por exemplo. E tem um cara que chama else if, tá? Else. Ó, esse tipo de coisa aqui é válido, tá? Você usar o else if ali, não tem no slide, mas o else if é válido pra vocês usarem. O que é muito comum em JavaScript? Operador ternário, tá? Você tem uma coisa, uma atribuição simples, né? Que você quer fazer, e a atribuição que é, digamos assim, é uma linha, você quer fazer em uma linha, né? Tem o operador ternário, interrogação, dois pontos, que avalia o primeiro argumento. Se ele for true, atribui o primeiro. Se for falso, atribui o segundo. Tá? E vocês já conhecem de outras linguagens de programação também, né? Quando é que você usa o operador ternário? Quando você vai fazer uma coisa em uma linha. Se você tiver encadeamento disso, né? Fazer várias decisões ali juntas, não usa o operador ternário, usa um if then else, que a legibilidade melhora na tua linguagem. Vamos lá, objetos em JavaScript, né? Objetos, eles têm propriedades numeradas, tá? Você vai ter aqui elementos que têm atributos, tá? Você pode acessar as chaves com o operador ponto, se você tiver uma chave conhecida, ou você pode ter chaves dinâmicas que você acessa com a anotação de array, tá? Um subscript da vida. Como é que você representa um objeto com a anotação de um literal em JavaScript, né? É o que a gente chama de JSON, né? Você tem aqui, ó, sempre que você abre chaves, você está criando um objeto. Você tem uma lista de atributos, que você tem um atributo, dois pontos, valor, separado por vírgula. E você pode criar objetos dentro de objetos. Tá? Então, por exemplo, aqui responsável é um outro objeto que está dentro do projeto, que tem um atributo nome, que o valor é Ana. Tá? Você pode alinhar isso quantas vezes você quiser. Ó, objeto não é JSON, né? O objeto ele é um valor dentro do programa. O JSON é um texto para você trocar dados. O JSON é uma notação literal. Ele chama JavaScript Object Notation. É um string. Tá? A gente usa muito JSON para trafegar dado do front-end para o back-end e vice-versa. Tá? A gente tem que mandar informação que é facilmente, digamos assim, interpretável por um programa JavaScript. A melhor anotação que a gente tem para fazer isso é usando JSON. Tá? Alguns detalhes, tá, do JSON. O JSON exige aspa dupla, tá? Se você tentar usar com aspa simples, não vai funcionar. E o JSON não aceita função nem undefined. Um objeto JavaScript em si aceita função e aceita undefined também, tá? Como é que você interpreta um JSON, né? Se você recebeu um JSON como string, fiz uma requisição web, a requisição web retornou um JSON. Você quer ler esse JSON dentro da sua aplicação com JavaScript. Você tem um objeto que chama JSON e ele tem aqui
duas funções. Uma que é stringify, que transforma o JSON em string. E a outra que é parse, que transforma o texto em objeto. Tá? Então, é muito simples de você trabalhar. Tá? Cara, vale muito a pena a gente testar algumas coisas aqui. Por exemplo, vou colocar aqui um const obj recebe, aí você bota um JSON aqui. Bota lá um atributo 1, dois pontos, o valor 1, vírgula. Atributo 2, dois pontos, valor 2. Final não precisa de vírgula, né? Aí bota lá o obj. Aí coloca lá para você. Beleza? Então, até para declarar variáveis em JavaScript, isso aí uma anotação muito comum, tá? Você quer declarar uma variável que é um objeto complexo, você usar essa anotação, ela te traz várias vantagens, tá? Ó, o que mais que a gente tem? A gente tem arrays, tá? A gente é comum também, né, quando a gente está trabalhando com JSON, você ter arrays ali dentro, né? E assim, os arrays em JavaScript são coisas dinâmicas, tá? Então, o array é um índice ordenado de objetos, tá? O que vai ter ali dentro daqueles objetos? Cara, qualquer coisa, entendeu? Então, assim, não precisa ser do mesmo tipo, tá? Não tem esse conceito. Tanto porque JavaScript tem correção de tipo também, tá? Você não tem a declaração do tipo do array. Você simplesmente cria uma lista e coloca as coisas lá dentro, tá? Apesar disso, né, ele tem um índice que começa de 0, ele tem um atributo que chama length, que te dá o comprimento, e ele pode conter vários objetos, tá? Então, exemplo. Vamos fazer um exemplo aqui, que é mais fácil. Oi? Pode mudar no meio, não tem problema nenhum, é dinâmico, hein? Vou botar aqui let arr, vai ser. Aí você vai botando coisa aqui. ABC. E bota um objeto também. Tá com um objeto lá, um atributo. Ah, tá lá, teu array. Teu array tem um número, uma string e tem um objeto, tudo junto. Tá? Então, para quem gosta de linguagem tipada estaticamente, isso aí dá até um nervoso, né? Mas em JavaScript é possível, você pode sair fazendo, tá? É comum. TypeScript você consegue definir isso de uma forma mais forte. Como é que você percorre o array, né? Você tem um for off, então você tem lá for const projects off projetos. O que significa? Isso é a mesma coisa lá do acho que em Java é for in, né? Só que aqui a questão é o seguinte: se você quer o valor do objeto dentro do array, é for off. Se você botar for in, ele vai percorrer as chaves. Tá, vamos fazer lá para a gente ver. Isso aqui é uma diferença semântica, né, significativa, né? Vamos botar aqui for const, botar add elemento off arr, console log e fecha. Olha lá, o que ele fez? Ele imprimiu cada elemento. Agora, se você trocar isso aqui para in, 0, 1, 2. O que ele fez? Ele pegou o índice, tá?
Então, tem esse pequeno detalhe, assim, a galera que vem de Java, né? Tem que lembrar de trocar o in por off. Vamos seguindo, né? Ó, isso aqui é muito comum em JavaScript também, que dá um nó na cabeça da galera que não está acostumada a ver isso, né? É o operador de desconstrução. Desconstrução significa, vou pegar um objeto complexo e vou atribuir a variáveis que são mais simples. E aí a notação disso causa uma confusão, por quê? Porque você tem um conjunto de variáveis do lado esquerdo da atribuição, o que normalmente não é muito comum em outras linguagens, tá? Então, por exemplo, se você tem um objeto complexo que chama projeto, e ele tem esses atributos aqui, nome e status, você desconstrói ele, colocando do lado esquerdo da atribuição os atributos, os nomes dos atributos ali. Tá? Se eu não me engano, é posicional, tá? Não tenho certeza se tem que ser exatamente o mesmo nome. Mas ele vai desconstruir aquilo ali para você. Vamos testar? Isso aqui é legal pra caramba de testar, né? Vamos pegar aqui, ó, nossos atributos aqui. Pegar um objeto aqui. Cadê o nosso JSON? Esse cara aqui, obj. Vamos desconstruir o obj aqui. Você vai fazer const attr1, attr2, recebe obj. att1, att2. Olha lá. Pegou os atributos daquele objeto e atribuiu para as variáveis. Tá? Eles estavam aqui em cima. Ó. Ele era esse objeto aqui. E ele foi desconstruído aqui para atributo, para variáveis. Tá? Cara, isso aqui você encontra em JavaScript direto, direto. Essa definição assim, tá? De desconstrução. Ah lá, aí a coisa continua. Você consegue fazer desconstrução em arrays também. Tá? Então, na verdade, esse aqui, eu tinha falado que é posicional. Na verdade, esse aqui vai ser por nome de atributo. E o outro vai ser posicional. Agora, tem que tomar uns certos cuidados, que é o seguinte, né? É comum também você fazer isso aí de forma parcial, tá? Então, por exemplo, você não precisa botar tudo. Você pode chegar aqui e botar um só. Não. É, porque eu já declarei, né? Deixa eu ver se- É undefined, ele vai pegar por nome. Deixa eu pegar. O problema é que eu declarei como constante, né? Vou criar um outro cara aqui. Vou botar aqui um let PJ2 vai ser A. Vou botar aqui B e C. É. Aí a galera faz assim. Const AB OBJ. Pô, já tinha A. Ô, sacanagem. Vou fazer PC, vai. Aí B. Ih, não deu certo não, hein? Ah, OBJ2, desculpa. Agora eu já declarei os caras. Porra, que merda, hein? Tem que fazer mais um? Devia ter colocado com let esse aqui, né? Deixa eu ver se let vai dar certo. Acho que não vai dar, não. Não. Tem que fazer mais um aqui. Vou botar aqui um D. F, eu acho que é, eu já tinha. G. Ah, objeto 2 já existe. Vou botar o 3 aqui. Aí o que a galera faz assim, ó. F e G só. Objeto 3. Aí bota lá F.
IG. Se você não precisa pegar todos os atributos, você pega só os que você quer, entendeu? Você pega a opção. E com essa anotação ele vai pegar por nome, vai bater o nome do atributo. É nome. Isso. Agora, o de array é posicional, tá? Então, se você fizer essa anotação aqui, ó, vamos fazer aqui. Const primeiro e segundo do obj3. Ah, faltou igual. Faltou igual aqui. Ah, esse cara não é interável. Aí teria que ser um cara que é um array. Ele não vai deixar. É, ele vai ter que ser um array. Teria que ser alguma coisa do tipo assim. 1, 2, 3. Já declarei, né? É, first, second. Ah, first é 1, second é 2. Beleza? Vocês vão ver direto esses operadores aí de desconstrução, tá? Isso aí é muito comum em JavaScript. Aí vamos lá, né? Vou complicar mais um pouquinho. No operador de desconstrução, você pode usar ali também o que é chamado de 3 pontinhos. É chamado o cara de spread. O spread, ele pega o teu array ou o teu objeto e ele espalha num cara, ele achata ele, né? Ele pega aquele cara ali, e em vez dele trabalhar com objeto complexo, ele vai trabalhar com elementos. Então, por exemplo, o que a gente está fazendo aqui, ó, você tem um cara que chama novo, que é um objeto, tem um ID igual a 3, né? E aí você tem lá uma série de projetos, né? E você vai colocar um novo no final do array. E você está construindo um array novo com aquilo. O que você fez aqui? Ó? Você usou o operador de desconstrução para pegar o array e converter para uma sequência de objetos. E aí isso é usado aqui como valor. E depois você coloca um cara no final. Então, o significado disso aqui é o seguinte: cria um novo array com todos os objetos que eu já tinha no projeto e coloca o novo no final. Isso aqui que é a semântica dessa expressão aqui, tá? E o 3 pontinhos é o spread, né? Ele desconstrói aquele array, transforma em elementos, e aí você pode usar simplesmente numa atribuição ou na construção de um novo array, tá? Então, isso aqui também é muito comum de ser encontrado e causa uma confusão, porque não é uma sintaxe que a gente está acostumado em ver em outras linguagens de programação, tá? E quando é com objeto? Quando é com objeto é mais interessante ainda. Imagina que você tem um objeto que tem propriedades, e aí você tem uma propriedade que chama status. E aí você quer pegar esse projeto, né? E você quer usar todos os atributos, criar um objeto novo, com todos os atributos que ele já tinha, e atualizar um cara que chama status. Você usa essa anotação aqui, ó. Você faz o spread do projeto, ou seja, ele vai pegar todos os atributos do projeto. Você está construindo um objeto novo, mas o que vem por último ele substitui. Ou ele apenda, se ele não tiver status, ele vai apendar o status, ele vai ter um atributo status. Se ele tiver um atributo chamado status, ele vai passar por cima e vai atualizar o status. Tá? Então, isso é usado, por exemplo, quero fazer uma operação de atualização num objeto complexo, né? E criar um objeto novo a partir disso. Você consegue fazer dessa forma. Ah, isso aqui é legal de testar também. Esse operador aqui também causa uma bela de uma confusão. Oi? Então, não sei se no C tem a mesma semântica. Você me confirma se você souber.
Cara, interrogação ponto. Interrogação ponto é, se o cara não existir, ele não falha. Ele para a avaliação por ali. Então, por exemplo, né? Se a gente estivesse falando de Java, né? Imagina, se você faz uma operação ponto em cima de um cara que é nulo, ele vai dar lá um null pointer exception, né? Você tem que estar tentando acessar um atributo que é nulo. Aqui, mesma coisa, tá? Se você tentar acessar um atributo que não existe, vai dar erro, vai dar problema. Quando você bota uma interrogação na frente, ele fica flexível. Ele só avalia aquilo se realmente tiver. Se não tiver, ele não dá erro, tá? Ele vai dar só undefined. Ó, vamos testar aqui rapidinho para vocês verem. Vou pegar um objeto aqui qualquer que a gente já tenha criado. Vou pegar o objeto 3. Ah, não, preciso de um objeto complexo para fazer isso. Não, dá para fazer com um simples, sim. Você vai pegar aqui ó, obj3, ou só obj, né? obj.attr, att1 é isso aqui. Se você tentar acessar um cara que não existe, ele dá um undefined. Se você botar uma interrogação na frente, beleza, undefined também. Isso aqui é que se você botar um ponto no undefined, vai dar problema. Por isso tem que ter dois, né? Vou criar o um objeto aqui. J complexo. Botar A, dois pontos, um, B, dois pontos, outro objeto. Beleza, pode ser assim. Tá lá. Aí você vai fazer assim, né? obj complexo, ponto, B, ponto, att. Aí, beleza, você vai acessar um, né? Agora, se você tentar acessar um cara que não existe, né? Na verdade, o cara que não existe é o do meio, né? É o responsável. Ah, é isso aí. Bota interrogação, dois pontos. Vou botar o caso que vale aqui. Eita. Ah, não, é att, né? Beleza. É. Você vê que funciona, mas se esse cara aqui não existir por algum motivo, ele vai parar essa avaliação e vai dar um undefined para você. Para evitar erros, né? Ó, um exemplo aqui de outro operador que também é interessante, que é para essa avaliação de erro, né? Você tem uma interrogação, interrogação, né? Ele vai fazer uma avaliação que só usa o cara da direita, só usa a direita se for a ausência, né? Então, por exemplo, se esse cara aqui for undefined, o interrogação, interrogação vai fazer você avaliar para o cara da direita. Então, é como se fosse um operador ternário, mas que só tem uma opção. Você fala assim, ó, se esse cara não existir, responde esse cara aqui que está à direita, tá? E aí você não precisa fazer um operador ternário que tem um lado que é vazio. Isso é muito comum para expressões, tá? Quando você quer avaliar uma expressão de uma forma segura, você faz dessa forma para você poder evitar casos que você não tem valor. Ou você botar um valor default quando você não tem valor, tá? Aí vamos lá, outras coisas que são muito comuns em JavaScript, né? Funções de transformação.
map, filter, find, sum e every, né? A gente faz esses operadores em cima de objetos, né? Geralmente, e arrays, né? Isso aparece com uma certa frequência também, tá? Por exemplo, map. O que significa isso aqui, né? Eu quero pegar todos os nomes dos projetos e os nomes eles estão no atributo projeto.nome. Então, como é que você faz, né? Você tem uma lista de projetos, você faz o map e mapeia para cada projeto o projeto.nome. Isso aqui vai te retornar a lista de nomes do projeto. Tá? Ó, vamos testar para solidificar isso aqui. Ó. Vou criar um JSON aqui mais complexo, tá? Vou botar um array de projetos. E aí cada projeto tem nome. Tá lá, ó, um array com 3 projetos. Aí o que você faz? Projetos.map. Aí vai ter que fazer projeto. Ponto nome. Opa, projeto. Olha lá, aí você extraiu o nome dos projetos, tá? Muito comum quando a gente quer fazer interação em cima de elementos, mas numa anotação que é uma anotação mais voltada para o funcional, tá? Você tem uma função que faz a interação por você. Mesma coisa, operações em cima de arrays, né? A gente tem lá projetos.filter. O que significa? Ele vai varrer o array e ele vai procurar uma certa condição e vai te retornar o objeto que tem aquela condição. Vamos testar aqui só para ver, ó. Mesma coisa aqui, ó. Em vez de eu usar um map, vou usar um filter aqui, ó. Mas eu quero onde o nome seja projeto 2. Aí ele vai te retornar aquele objeto. Ele percorre o array, filtra a condição que você passou e te retorna só o objeto daquele que tem aquela característica que você passou aqui, ó. Também é uma anotação funcional para você fazer um filtro dentro do array. Aí tem outras, tem variações. Tá? Se eu não me engano, o find ele vai te dar em vez de ele te dar o elemento, ele vai te dar o índice. Vamos testar aqui o find. Mesma coisa, só trocar o filter por find. É. Na verdade, o filter ele pode trazer mais de um, cara. Né? E o find eu acho que ele vai trazer um só. Vamos tentar o filter aqui. Eu vou alterar o projetos. Vamos fazer assim, ó. Projetos, ponto. Projetos, vou pegar o índice 2 que é o último, né? Ponto nome, vou atribuir projeto 2. Então, agora você tem dois projeto 2, né? Aí, quando você fizer o filter, ele te retorna os dois. Quando você fizer o find, ele vai retornar só o primeiro, tá? Então, o filter ele vai te retornar todo mundo que tem aquela que bate aquela característica. E o find vai te retornar só o primeiro.
Aí vamos testar esse sum aqui também. Sum e every. Ah, a mesma coisa. Acredito que vai ser a mesma semântica desses dois aqui, tá? Ah, não, ele retorna se tem ou se não tem, olha lá. Sum, ele vai te retornar true, se ele encontrou um cara que tem aquela característica. E o every provavelmente vai te retornar para todos, né? Ah, vai verificar se todos, né? Se todos têm aquela característica. É falso, né? Com certeza. Agora a gente pode fazer uma alteração aqui para ser true, né? Botar o zero aqui. Ah, agora é true, né? É que todos os caras têm o nome projeto 2, né? Beleza? Essas notações são muito comuns, tá, de serem usadas. Que a gente costuma programar em JavaScript usando essas notações funcionais, tá? Ó, outro cara legal, né? Reduce. Reduce, ele vai pegar um elemento, né? E ele vai aplicar uma operação e vai guardar o resultado da operação no acumulador. Então, por exemplo, se você quiser somar todos os elementos de um array, né? Você usa um reduce aqui, nesse formato, para fazer a soma, tá? Vou criar um exemplo lá também para a gente poder ver funcionando, né? Vou pegar o mesmo array, né? Vou pegar nossos projetos. Vou criar um atributo aqui dinâmico para eles. Botar aqui um horas, né? Do jeito que estava ali. Vou botar no zero, vou botar 10 horas. No um vou botar 20. E no 2 vou botar 30. Ó, não se assustem com isso aqui também não, tá? Eu estou criando dinamicamente atributos nos objetos, tá? Olha lá. Tá? Eu atribuí lá, criou, o atributo foi criado só pela atribuição, tá? E aí vamos fazer o exemplo do reduce. Pegar, vou copiar e colar para ser mais fácil. Ah, mas eu não vou conseguir alterar. Vou digitar aqui. Ó, o que que é essa semântica aqui? Soma é o acumulador e P é o projeto, tá? E aí você faz soma mais o projeto, ponto o atributo que você está falando, que é horas. E esse cara aqui embaixo é o valor inicial, zero. Ah, o total já tinha sido declarado, né? Vou botar aqui total 1. Ah, o total 1, 60. Beleza? O que que ele fez? Ele inteirou em cima de todos os elementos do array, extraiu o atributo horas, está aqui, somou ele com uma variável acumuladora que chama soma e retornou isso no final. Tá? Operação de reduce. Olha lá, como é que você ordena um array? Como é que você pode ordenar um array? Tem um array lá que chama toSorted, tá? E aí você passa aqui um parâmetro de comparação. A e B são dois elementos, e aí você vai usar uma comparação que você vai fazer para poder ordenar. Esse locale compare é a comparação lexicográfica, né? É a comparação de strings. Tá? Vamos testar também para ver se isso aqui funcionar. Só que eu vou precisar dos nomes diferentes, tá?
Vou botar um A aqui, para a gente ver ele ordenar. E vou botar o 2, vou botar um C aqui, só para a gente ver. Ó, então a gente tem os projetos aqui que não estão ordenados por nome, né? Vamos deixar ele ordenar aqui. E aí estão lá ordenados, ó. A primeiro, C e depois projetos, né? O P é maiúsculo, né? Por isso que ele está depois. Tomar um cuidado que tem uma diferença entre o toSorted, que cria outro array, e o sort. O sort ele ordena localmente. O toSorted ele cria um array novo, né? Aí vamos lá, né? Assim, esse é o primeiro, digamos assim, parte da aula aí de JavaScript, né? Como é que a gente trabalha na prática, né? Isso aqui você está entendendo, né? Quando você Hoje em dia, com IA, né, a maior parte do código-fonte você vai pedir para a IA criar, né? Só que, se você não consegue ler o que a IA cria, vai ter problemas, né? Porque como é que você vai saber se ela está fazendo exatamente o que deveria fazer, né? Então, ó, vamos fazer um exemplo aqui, né? E vou pedir para ela gerar e vamos ler o que saiu lá, né? Então, por exemplo, né? Com esse array de projetos, escreva apenas uma expressão que mantenha o status ativo, ordene por nome e não altere o array original. Tá? Explique cada método. Vamos embora. Fazer isso aqui. É claro, você tem que dar o contexto para ela, né? Então, eu vou criar um arquivo aqui, né? Projeto JS. Aí vamos criar o nosso array aqui de projetos, né? E é claro, né? Isso aqui vai ser um JSON. Aí o Copilot já está querendo fazer tudo para mim aqui, né? Aí inventa uns projetos aí para mim, só dando um tab, né? Vai lá, Copilot. Vai criando projeto aí para mim. Pronto, tá bom. Aí ele criou alguns projetos aqui. Vamos pedir esse prompt aqui que foi. Lembra de dar o contexto para ele, né? Não sei porque que está colando como imagem isso aqui. Ah, eu tenho que escrever, né? Com esse array de projetos. Escreva apenas uma expressão. Aqui. Aí não tem status ativo, né? Tem que inventar aqui um status ativo.
Vou botar aqui. Inativo pode ser o segundo. Beleza, ativo o terceiro. Mantenha aqui, ó. Está ativo. Ó. Ordem por nome, eu vou botar fora de ordem, né? Que se botar em ordem, não vai ter graça. Deixa eu botar aqui fora de ordem. Botar o app final. Ativo, inativo. Oi. Tá bom. Não altere o orelha. Não. Tá aqui. Vamos pedir aqui para IA dar uma. Escrever um código aqui para gente. A gente tem que pensar bastante, né, para fazer isso. Aqui pode ser que a internet que você fecha está muito ruim. É. Só por curiosidade aqui, eu tô vendo quais são os modelos que ele tem aqui. O que que ele colocou? Ó? Vou copiar e colar aqui, né? Para vocês verem. Tem que tirar aqui, porque ficou muito comprido. Às vezes dá para ver aqui em cima. Olha como é que ele fez, né? Ele deu um filter no projeto, onde estava ativo, depois tacou um sort direto, tá? Tudo junto. Então, assim, cara, isso aqui é comum da gente ver também, tá? Você tá concatenando coisas ali, né? Você filtrou o projeto, depois ordenou, tá? Isso tudo numa linha só. Tem um filter e depois um sort. Então, assim, é bom vocês conhecerem isso para vocês não se assustarem na hora que verem as expressões JavaScript que vão aparecer pelo caminho de vocês. Tá? E você pode pedir para IA fazer para você, mas desde que você consiga entender o que está acontecendo, né? E uma vez que você sabe que tem essas expressões funcionais, você pode pedir para ser usado, ou então, se ela eventualmente usar, você sabe o que está acontecendo ali. Né? Não precisa fazer um if then else para isso. Isso aqui a gente já tá craque aí para fazer, né? Aí vamos lá. Vamos fazer uns exercíciozinhos aqui para ver se vocês prestaram atenção na aula, né? Vamos lá, questão 1. Qual declaração comunica que a ligação não muda? A, B, C ou D? Não muda, tem que ser C, né? Você tem uma constante ali, né? Oi? Falar. Você já existe dois comandos. O mesmo comando, é isso? Essa não pode ser já. Legal. 2. Qual afirmação sobre o JSON está correta? Todo objeto JavaScript é JSON. JSON é texto para trocar dados. JSON aceita funções. JSON e HTML são equivalentes. E aí? É B de bola. Gente, nem todo objeto JavaScript é JSON, tá?
O JSON é só notação para você trafegar dados. Você não consegue botar uma função dentro do JSON. Tá bom? 3. Qual método mantém apenas projetos ativos? Map, filter, find ou reduce? Se eu precisar só manter os projetos ativos, qual função que eu vou usar? B, gente, filter. Ah, você vai filtrar por um atributo. Vamos lá. Voltando, ó. Por que o toSorted ajuda no React? Vocês não viram o React, mas vão ver por que motivo que ele ajuda no React. Altera o array original, funciona apenas com números, cria um array ordenado novo, envia JSON para a API. Ah, esse é o da literal, né? É isso aí. Cria um array ordenado novo. Tá? O sort ele ordena local, ordena dentro do array. Questão 5. Vamos lá. O que projeto.dono, interrogação.nome faz? Cria um dono. Lança um erro se o dono faltar, se não tiver dono. Retorna undefined se não tiver dono, se faltar. Converte o objeto para JSON. É C. Retorna undefined se você não tiver dono. Tá? Isso é para evitar erro quando você eventualmente não tem o dono. Tá? Ó, o que vocês podem fazer como exercício para treinar JavaScript, né? Cria uma lista com dados usando JSON e tenta trabalhar com ela. Por exemplo, cria uma lista de projeto, inclui nome, status e hora. Pode ter um projeto que fica sem responsável. Você guarda tudo no array e aí pode usar isso para, por exemplo, renderizar ou então mostrar isso no HTML. Né? Tem umas questões, gente, que assim, vocês ainda não viram, mas para modificar, a gente consegue modificar o DOM, né, que é o Document Object Model, usando JavaScript. Então, eu vou mostrar de uma forma rápida aqui como é que vocês podem fazer, assim, a forma mais simples que tem de fazer isso, né? Por exemplo, isso aqui, novamente, né, programação estilo anos 90, tá? Vou ver aqui. Ó, vou só abrir a página aqui para vocês verem. Ó, isso aqui tem uma lista de projetos. Aí, por exemplo, eu quero alterar um elemento aqui do DOM específico, tá? Se você tiver um identificador, você pode fazer a referência direto para o identificador do objeto que você quer alterar, tá? Então, por exemplo, se o teu objeto tiver ID, você consegue pegar ele pelo ID e fazer a alteração. Então, por exemplo, vou pegar esse cara aqui, ó, que tem escrito aqui, ó, 5 projetos, que está aqui em cima, ó. Esse cara aqui, ó, 5 projetos. Vou dar um ID aqui para ele, ó. ID. Ele completou para mim, projeto count. Aí vou pegar esse cara aqui, vou fazer direto na página aqui para vocês verem, tá? Ó, vou tascar aqui no console para vocês darem uma olhada como é que funciona. Tem um objeto, quando você quer se referenciar ao objeto geral dessa página, tem um cara que chama document. Aí tem um documento, aí existe um atributo que chama getElement by ID. Você vai pegar o elemento pelo ID. Aí você diz qual é o ID. Aí ele não deixou colar por algum motivo aqui. Ele deu um erro. Pressione Enter para. Type. Allow paste. Tá bom. Vamos embora. Bom, filho, me deixa colar. Pronto.
getElement vai ID. E aí, se eu não me engano, é inner HTML. E aí você taca o que você quer ali dentro. Aí vou botar 6 projetos. Se eu não me engano, é assim. Não? Ele não achou, ele não achou o cara? É isso? Não, o cara tá aqui, tem que dar F5, provavelmente. Ah. Não, ele não conseguiu achar o cara. Get Element by ID, mas isso aqui funciona, cara, com certeza. Ah, eu não salvei. Provavelmente eu não salvei a página. É isso mesmo. Aí não ia ter como. Ele vai botar um script dentro do HTML. Pode, eu só quero mostrar aqui para vocês verem como é que funciona de forma interativa. Faz uma aqui, Sim, bota na básica. sim. Olha lá, aqui eu peguei o elemento, olha lá. Aí eu peguei o elemento, eu posso usar as características dele, ó, por exemplo, inner HTML para mudar a característica do elemento. Engraçado porque aqui ele não renderizou, né? Ah, pô, tenho certeza que era isso, cara. Tentar Vale, mas eu não acho que seja Vale não, tá? Não é. Pô, cara, não é possível. Vai, você vai me ajudar aqui. Só que tô pedindo para ele trocar o valor do elemento e usar um HTML inline lá. Deixa eu ver. Eu tenho certeza que era aquilo ali, cara. Ver se o que eu errei. Oi? Ele sabe porque quando você está com a página aberta, ele já bota a página no contexto, ó. Ele coloca aqui que está no contexto daquela página ali. Aí ele vai processar isso aí. Agora, como demora, hein? Você pode ficar continuamente. Pode ver um filme, talvez tenha uma série que outras produzem. Eu tenho acesso a uns modelos mais pesados, mas só se eu atualizar, né? Queria ver se tem algum aqui. Foi lá, foi lá. É. Text content. Ah, então era isso aí que estava faltando. Deixa eu pegar esse cara aqui, ó. E ver que ele botou aqui uma tagzinha script, e aí você pode botar o script lá dentro. Tá, agora, se eu der F5 na página, ele já vai vir com o valor que a gente quer, mas eu quero fazer aqui só para a gente ver, ó. Ah lá, mudou lá em cima para 6. Aí, se você der F5, ele já vai vir com 6 porque ele rodou aquele script, tá? E aí o script ele já está executando e fazendo o que você tem que fazer. Então, isso aqui te permite fazer uma programação básica usando HTML e JavaScript do modo, digamos assim, antigo, tá? Antigamente, antes de existir React,
Lá quando a gente programava no JavaScript, não tinha nem ECMAScript 2016, lá na década de 90, início dos anos 2000, a gente programava JavaScript assim, ó. A gente fazia uma função aqui dentro, mandava executar a função, pegava os elementos por ID, esse tipo de coisa. Hoje em dia você tem frameworks que fazem coisas assim, torna isso muito mais fácil. Mas se vocês quiserem experimentar, é legal para vocês verem a coisa ficar dinâmica, né? Então, né? Então, você pode escrever dentro e roda. Você tem renders de botão, né? Se chama o render, né? Esse tipo de coisa. Tá, mas isso aqui é só para vocês verem que dá para fazer, como é que vocês fazem. E se vocês quiserem fazer, né, um exemplo, né, você pode transformar essa lista de projetos numa lista dinâmica, colocar lá os nomes, né, colocar os atributos. Então, isso aqui é só para vocês exercitarem. O que eu queria que vocês fizessem de verdade dessa semana para a semana que vem é a primeira parte do trabalho que já está lá, tá? Que se vocês não fizerem, a gente vai começar a atrasar o trabalho, tá? Então, pensem num projeto, escrevam aquela primeira partezinha do projeto em grupo, tá? E na aula que vem a gente tenta discutir, ver se os projetos estão interessantes, tá? A gente pode tirar dúvidas também. Beleza? Acabou o conteúdo.